Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson Duarte. Estou voltando aqui com o nosso exemplo sobre entidade e relacionamento, sobre a nossa disciplina Banco de Dados. Então, como prometido, estou voltando aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse exemplo. Tá? Agora a gente precisa analisar nesse nosso problema quais são as relações entre essas entidades. Como é que essas entidades elas podem se relacionar? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma entidade professor, tá? E essa entidade professor, ela precisa estar relacionada, por exemplo, à entidade disciplina, né? Nós só vamos ter disciplina se tivermos professor, correto? Então, eu posso tentar brincar ou analisar da melhor maneira possível como fazer essa relação. Então, posso colocar aqui primeiro aqui essa relação, por exemplo, entre professor e disciplina. Então, o símbolo que representa o relacionamento é exatamente esse aqui, ó, esse losangozinho aqui, certo? Então, como é que a gente vai pensar nesse relacionamento? Primeiro, a gente precisa saber o que são esses relacionamentos, pessoal. Então, esses relacionamentos são criados para representar relacionamento entre duas ou mais tabelas. Porque, na verdade, o que nós temos aqui são tabelas, né? Que a gente está fazendo o modelo conceitual e depois a gente vai transformar isso em tabela. Muito bem. Então, essas tabelas elas possuem os atributos, como eu falei na aula passada, né? Onde esses atributos têm uma identificação, né? Como eu falei, uma chave primária, né? E assim por diante. Então, esses atributos podem possuir atributos próprios, né? Denominados de atributos de interseção. Por exemplo, uma chave primária ela é importante, por exemplo, para identificar em uma outra tabela o relacionamento dela com essa outra. Vamos tentar entender aqui melhor no nosso exemplo, pessoal. Vamos pensar no seguinte, vamos lá. Bom, aqui nós temos o seguinte. Temos o relacionamento, como eu coloquei, o símbolozinho, certo? E aí eu vou fazer a ligação desses relacionamentos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pensar no seguinte, certo? Vou ligar, né, esse relacionamento a essa tabela aqui. Por quê? Eu já estou dizendo que existe um relacionamento, por exemplo, entre professor e disciplina. Não existe esse relacionamento? A gente sabe que precisa ter, né, esse relacionamento de professor e disciplina. Tem que existir esse relacionamento. Caso contrário, a gente não vai ter professor nessa disciplina, né? Bom, então é importante vocês analisarem o seguinte, vejam só, pessoal. Um professor, por exemplo, ele precisa estar relacionado a uma disciplina, no mínimo, né? Não é assim? Um professor, por exemplo, pode estar relacionado com uma ou mais disciplinas. Então, se você dá uma olhadinha no nosso material, a gente está falando sobre relacionamento. E aí, dentro desse relacionamento, nós temos a cardinalidade, tá? Cardinalidade. Então, o que isso quer dizer? É que eu preciso determinar, por exemplo, uma cardinalidade, certo? Para essa relação entre professor e disciplina. Muito bem. Mas como assim, professor? Eu preciso fazer essa cardinalidade. Então, muito bem. Veja que da relação de professor e disciplina, nós precisamos analisar assim. Um professor, no mínimo, ele precisa estar relacionado com uma disciplina. Né? Então, por exemplo,
eu também estou relacionado aqui com essa disciplina de banco de dados, mas também eu estou relacionado com uma disciplina de programação estruturada, por exemplo. Então, no mínimo, eu como professor, eu preciso de uma disciplina. Isso a gente chama de cardinalidade. Então, eu venho aqui em cardinalidade e vou dizer aqui que, no mínimo, eu sou um professor que precisa estar relacionado com uma disciplina, no mínimo, e N representa N disciplinas. Então, eu posso ter uma, né, e no máximo N disciplinas. Então, veja que eu faço cardinalidade de professor, né, relacionado com disciplina. Então, de um para muitos é o que a gente chama, tá? Reveja toda essa partezinha no nosso material lá escrito. Então, se eu fizer agora o contrário, de disciplina para professor. Então, qual o relacionamento da disciplina para professor? Bom, eu vou entender nessa situação que para uma disciplina eu preciso ter aqui a cardinalidade, né, de professor para uma disciplina e no máximo um professor, né? Vamos supor que cada professor só possa ter uma disciplina. Então, uma disciplina ela precisa no mínimo de um professor e no máximo um professor. Então veja que essa cardinalidade que a gente fez agora, ela foi importante para fazer o relacionamento com a disciplina, tá? E aí eu vou passar agora para a parte de relacionamento aqui com o aluno, certo? Relacionamento 2, né? Disciplina aluno, por exemplo. A relação entre disciplina e aluno, pessoal, o que é que vocês acham? Será que a disciplina ela precisa ter quantos professores? Aliás, quantas disciplinas, quantos alunos a gente precisa ter? Certo? Qual a cardinalidade disso aqui que a gente precisa ter? Então, vocês precisam pensar de uma maneira que você consiga identificar a relação entre disciplina e aluno, né? A gente sabe já, pessoal, que a disciplina, por exemplo, ela tem vários alunos, concordam comigo? A disciplina, ela tem vários alunos, não é assim? O que a gente já analisou, a gente sabe que a disciplina, por exemplo, tem vários alunos. Beleza. Então, uma disciplina, veja que eu vou fazer essa relação aqui, ó, com a cardinalidade aqui, certo? De disciplina para aluno. Então, uma disciplina, certo? Ela tem um relacionamento com quantos alunos? Então, eu acredito que uma disciplina, para que ela exista, ela precisa no mínimo de um aluno, né? E no máximo N alunos. Então, a gente vai lá na cardinalidade e diz que uma disciplina precisa de, no mínimo, um aluno e, no máximo, N alunos. Certo? Porque aí eu posso ter 100 alunos, 200 alunos nessa disciplina. Se o ensino for remoto, isso pode acontecer. Muito bem. Mas o aluno, por exemplo, o relacionamento dele com a disciplina. Qual seria a relação do aluno para a disciplina? Então, por exemplo, o aluno tem quantas disciplinas? Na nossa situação aqui, nós temos, no mínimo, vocês têm uma disciplina, não é verdade? Pode acontecer de ter, no mínimo, uma disciplina e, no máximo, N disciplinas. Esse N pode ser, por exemplo, 12 disciplinas, 17 disciplinas, como acontece no nosso cotidiano. Tá? Então, aqui, acabei de fazer o relacionamento entre professor, disciplina e aluno. Veja que existe uma relação
entre todos eles. Por exemplo, quando eu chego aqui, eu posso analisar. A entidade disciplina, ela tem no mínimo 1 e no máximo N alunos, ok? A entidade aluno, ela tem um relacionamento de no máximo uma disciplina, no mínimo uma disciplina e no máximo N disciplinas, certo? Agora, fazendo a relação entre professor e disciplina, nós entendemos que o professor precisa se relacionar, no mínimo, aqui, ó, com uma disciplina e, no máximo, N disciplinas. Correto? E fazendo ao contrário agora, a disciplina ela precisa de, no máximo, no mínimo, um professor, no máximo, um professor. Certo? Então, é o que a gente chama aqui de cardinalidade. Qualquer dúvida, pessoal, façam a leitura no nosso material, certo? Estarei à disposição de vocês para tirarem quaisquer dúvidas. Tudo bem? Beleza? Valeu e até a próxima.